dúvidas sobre dúvidas, né? E aí ele fala aí de situações que aparentemente são banais, né? Mas a gente carrega isso muito forte por sermos humanos. O humano, ele tem uma característica de julgar facilmente as pessoas. Nós temos essa habilidade de julgar, né? Porém, o Senhor, em todo tempo, Ele diz para nós não julgarmos. E aí no versículo 2 diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E no versículo 16, ele fala assim, no versículo 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então ele fala sobre julgamento, nós julgarmos a atitude, ou ele usa algo simples como alimentação. Não julgue o outro, né, por estar comendo bem ou não, né? E aí, a princípio, na minha mente, essa alimentação veio em termos de estudo da palavra, né? E aí eu fui investigar em outras situações. Na verdade é que existem coisas na nossa vida, né, como em comunidade, como igreja, que nós vamos pensar iguais, porque o Senhor determina claramente casos como o adultério, né, como ser fiel. Essas situações a igreja deve estar em acordo, em comum acordo, porque a igreja entende isso como doutrina também. Porém, tem coisas que está no individual de cada um. Tem coisas que para você é correto e para mim não é. Mas por quê? Porque o meu histórico diz isso. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente olha um cristão que agora é batista, mas antes ele foi adventista. E a gente começa a julgar essa pessoa porque ela decidiu guardar o sábado. Permaneceu em guardar o sábado, mas hoje ela é batista. E a gente olha para ele e fala assim, nossa, por que essa pessoa está guardando o sábado, né? Olha só, Cristo agora é o Senhor do sábado. E aí a gente começa a julgar essa pessoa porque ela está guardando o sábado. Mas o histórico dela diz que é necessário guardar o sábado. E ela foi instruída dessa forma. E nenhuma coisa, nenhum versículo ou uma instrução tira dela essa convicção de que é necessário ter um dia específico para buscar a Deus com intensidade ou louvá-lo com perfeição. E a palavra do Senhor também não nos diz claramente se deve ou não guardar, mas a gente julga, né? Isso é um ponto mais claro para a gente observar essa verdade. Então há situações na sua vida que para você é correto e para mim não é. Mas isso define por conta do nosso histórico de vida, né? Por aquilo que eu vivi ou deixei de viver. Outras situações, por exemplo, e o versículo fala sobre isso, é sobre comer aquilo que é impuro, né? Ele estava falando aqui para gente, no caso de pessoas que não eram
judeus, né? Os gentios, ele evangelizou os gentios. E aí, os judeus, naturalmente, ele vai julgar esses gentios porque, ele está comendo um alimento impuro. Mas ele é judeu, ele viveu a vida inteira dele nessas instruções de judeu. Mas a realidade do gentio é diferente do judeu. Então, nem tudo que ele for comer, ele vai achar que é impuro. Pelo contrário, porque ele não foi instruído assim. O histórico de vida dele não traz essa firmeza. E aí, então, esse capítulo todo vai falar sobre isso. E é bom a gente pensar, né, nesse ponto, porque a gente tem um poder muito grande, se acha poderoso o suficiente de julgar uma atitude da pessoa, sendo ela certa ou não, né? E quando o Senhor fala, e Talmud fala, de certa forma ele define que isso é banal, é perder tempo, porque aquilo que é para você pode não ser para mim. Eu lembrei até de um exemplo da irmã Laura, nem deveria estar expondo ela, mas ela já falou isso algumas vezes sobre usar brinco. A irmã Laura, ela teve uma experiência com Deus em que ela sentiu claramente que Deus orientou ela a não usar brinco. Ela está errada por isso? Não, o Senhor falou com ela de uma forma que para mim não foi diferente, para mim foi diferente. Então ela hoje não usa brinco porque ela tem uma intimidade com Deus, em que em algum momento na vida dela com Deus ela falou, não, acho que utilizar brinco não é para mim. E ela tem isso como finco na vida dela. Não é errado. Assim como não é errado eu usar brinco, porque para mim, o meu histórico de vida não diz dessa forma, né? Enfim, é um texto que eu fiquei curiosa ainda mais de investigar, né? Pode ser que eu estou falando aqui exatamente no senso comum ainda, né? Mas deu aquela vontadezinha, né, de ler mais, de entender, de discutir mais sobre o assunto. E esse desafio que a maturidade cristã, a sala da maturidade cristã nos deu, de lermos, né, um capítulo, um livro inteiro, trouxe com certeza outras experiências dos outros alunos, né? Porque a palavra do Senhor, ela se revela a nós. Enfim, falei demais de novo, né? Mas feche seus olhos, fique em pé, vamos orar a Deus e pedir para que Ele venha falar na intimidade de cada um de nós. E é aquele ponto que eu sempre coloco. As situações que o Senhor declarou na sua vida, que o Senhor revelou a você. E nesse momento de EBD é o momento de nós compartilharmos aquilo que o Senhor falou contigo, aquilo que o Senhor falou comigo, e nós unirmos essas forças. Simplesmente dar continuidade a tudo aquilo que a Carol estava falando agora há pouco, sobre esse tema que envolve as diferenças que todos nós carregamos dentro de nós. Eu vejo que a Carol quis nos ensinar que existe um grande desafio para nós como igreja, que é conciliar pessoas com as suas diferenças. Porque todos nós temos diferenças que nós carregamos dentro de nós, que se manifestam através dos nossos pensamentos, da nossa visão, do nosso entendimento sobre o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, em função dessas diferenças, que muitas vezes são tradições ou costumes humanos, que nós carregamos conosco com base no histórico de fé da nossa vida, muitas vezes somos tentados a julgar uns aos outros. E isso não é correto, isso não é bom segundo os olhos de Deus. Mas abordar esse tema dentro da carta de Romanos é bastante complexo, mesmo porque ainda existe aquela questão daquilo que envolve o que é certo e o que é errado, dentro de questões que são intrinsecamente espirituais, como é o caso de carnes sacrificadas aos ídolos, comer carnes sacrificadas aos ídolos. Isso vai além de questões relacionadas à cultura judaica, à cultura grega, né? E o apóstolo Paulo, ainda falando sobre isso também com os Colossenses, no capítulo 2, mais especificamente ali no versículo 8 em diante, ele diz assim: ninguém vos faça presa sua, com base em sutilezas e filosofias baseadas em tradições humanas e rudimentos do mundo. Mais adiante ainda um pouco ele diz assim: se vós morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que ainda vos sujeitais a determinadas ordenanças ou regras do tipo não toques, não manuseies? E especificamente no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: portanto ninguém vos julgue
pelo vosso comer, pelo vosso beber, por dias de festa, de lua nova ou de sábados. Eu vejo que tudo que a Carol falou está ok, e dentro dessas questões todas que ela abordou, eu só quero fazer um destaque para a questão do sábado. A questão do sábado, queridos, a gente não pode analisar como uma cultura, ou como uma tradição humana, ou como um costume. O sábado, a guarda do sábado, ela é uma questão estritamente doutrinária. Ou seja, uma pessoa que aprendeu a guardar o sábado, via de regra, uma pessoa que nasceu dentro de uma doutrina estabelecida mais especificamente pelos adventistas do sétimo dia. Então, para uma pessoa da igreja adventista do sétimo dia, guardar o sábado não é apenas uma tradição, não é apenas um costume, é uma doutrina ligada à sua salvação. Para o adventista, aquele que não guarda o sábado, ele vai para o inferno, ele não tem a sua salvação. Então olha só como essa questão é séria. Então, se um adventista do sétimo dia, da igreja batista, da igreja adventista do sétimo dia, resolve sair de lá e vir congregar numa igreja batista, por exemplo, como a nossa, cujos cultos, cujas programações são realizadas no domingo, é natural que ele vá julgar que todos nós estamos errados. Por quê? Porque para ele o sábado é um dia que deve ser guardado nos moldes que ele aprendeu dentro da igreja adventista. Então, nesse sentido, queridos, o sábado é a única situação que eu excluiria de tudo aquilo que a Carol esteve mencionando aqui. As demais coisas, com certeza, queridos, nós temos que considerar que não fazem parte de doutrinas, sim de usos e costumes humanos. Existem muitas igrejas, por exemplo, que determinam que a espiritualidade, muitas vezes, de uma pessoa está definida pelo comprimento da sua roupa, né? Se a saia da irmã, o vestido da irmã não alcançar lá no calcanhar, né? Ou se o cabelo da irmã não for comprido o suficiente para alcançar aqui na cintura, essa pessoa está ferindo o padrão doutrinário da igreja, né? Segundo a visão dessa igreja que tem essa doutrina. E isso é errado, irmãos, porque a nossa espiritualidade não está estabelecida no comprimento da nossa roupa, nem no comprimento do nosso cabelo, ou se usamos brinco, ou se usamos maquiagem, né? No caso, as mulheres, né? Quando eu falo assim no comprimento da roupa, eu não posso dizer assim da nossa saia, porque eu sou homem, né? Mas a saia das mulheres, isso não define o comprimento, né? Como uma regra, uma base doutrinária que define a sua espiritualidade. É que nem a história do rapaz que estava lá de bermuda, e aí ele foi chamado para agir no sentido de expulsar o demônio que estava na vida de um outro homem lá, e ele não pôde ir porque ele estava de bermuda. E aí o outro vai lá, de bermuda mesmo, vai lá e expulsa em nome de Jesus, e o demônio sai, mesmo ele estando de bermuda. Por quê? Porque ele entendia que a sua espiritualidade, o poder que estava sobre a sua vida, não estava no comprimento da sua roupa, não estava na sua bermuda, mas em Cristo habitando nele. Então nós temos que saber o que realmente determina a presença e o poder de Deus na nossa vida. Não podemos atribuir a determinadas coisas poder que elas não têm. Eu não posso dar à minha roupa, né, o poder que ela não tem na minha vida. Então nós precisamos entender que, infelizmente, hoje existem essas questões que não são doutrinárias, ou não são doutrina, são usos e costumes humanos. Roupa, cabelo, maquiagem, usar brinco ou não usar brinco, tudo isso são questões de uso e costume pertencente às tradições, pertencente aos costumes humanos. Mas a questão do sábado não. A questão do sábado é algo doutrinário, é algo que realmente a pessoa ela precisa abrir mão disso, se realmente ela entende que a salvação está única e exclusivamente baseada em Cristo, né? Única e exclusivamente baseada na sua atitude de fé de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós que estamos aqui nessa manhã precisamos entender que o viver a vida cristã é um convite a nós vivermos na liberdade do Espírito, conforme está na palavra de Deus. Nós somos chamados à liberdade, porém ao mesmo tempo que nós somos chamados à liberdade, nós também somos chamados à responsabilidade de limitar ou de nos autolimitar
ou limitar a nossa liberdade em função de uma questão. Que questão é essa? A questão do amor a Deus e do amor às pessoas. Por amor a Deus, eu e você somos chamados a obedecer a palavra, a renunciar a nós mesmos, a abandonar o pecado. Tudo isso são atitudes de amor a Deus. E em função do amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, nós temos que deixar de lado as coisas que muitas vezes nós podemos até trazer para a nossa vida, mas nós muitas vezes temos que abrir mão para não causar escândalo ao nosso irmão. Tudo aquilo que gera escândalo, tudo aquilo que escandaliza, a Bíblia diz que nós temos que deixar de lado. Se a gente vê que aquilo que a gente está fazendo vai de alguma maneira escandalizar o nosso irmão e vai levá-lo a se desviar da fé e se afastar de Deus, a Bíblia diz que por amor a gente tem que deixar aquilo para não escandalizar o nosso irmão. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos renunciando a nós mesmos, cumprindo o que Jesus disse, que Ele quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ao mesmo tempo estamos demonstrando o nosso amor pelo nosso irmão, mais do que pelas nossas vaidades, mais do que pelos nossos gostos pessoais, mais do que pela nossa própria vontade. Então dessa forma nós estamos demonstrando o nosso compromisso com o Senhor. Então a Bíblia, ela nos chama a viver em liberdade, igreja. A liberdade que deve ser limitada por amor. Ao mesmo tempo que nós somos livres, por amor, nós temos que considerar algumas coisas. Temos que considerar, primeiro, aquilo que edifica. O que a Bíblia diz? Tudo vos é lícito, mas em tudo edifica. Por amor nós temos que considerar aquilo que convém. Tudo vos é lícito, mas em tudo convém. Por amor nós temos que considerar aquilo que traz ou gera escândalo. A Bíblia diz: não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, e nem a qualquer um que faça parte da igreja de Cristo. Então, por amor nós temos que considerar o que gera escândalo. E por fim, por amor nós temos que fazer tudo nesta vida para a glória de Deus. O que a Bíblia diz? Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para mim, tudo se resume nesse versículo, irmãos. Tudo se resume nesse versículo. Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nós existimos nessa terra para dar glória ao Senhor. A nossa vida nessa terra, ela tem um objetivo: glorificar a Deus. Aí eu me lembro do que estava sendo falado aqui na sala Maturidade Cristã pelos irmãos, e lembro aqui da palavra do irmão Jonas, que estava dizendo que muitas pessoas lá na época de Cristo se converteram, na época em que Cristo havia morrido já e ressuscitado, e os discípulos estavam ali ministrando a salvação. Muitos se converteram pela ação do poder de Deus, na ignorância dos homens, mas por ver o testemunho dos crentes. E ele mencionou aqueles irmãos que iam para as arenas, e ali eles eram comidos vivos pelas feras, ou queimados vivos, e as pessoas que estavam na arquibancada, elas viam aquilo, e no seu íntimo elas pensavam assim: se essas pessoas têm coragem de morrer por essa fé, de morrer por esse Cristo, eu preciso então avaliar se eu não preciso desse Cristo na minha vida. E muitos que estavam ali, vendo aquele testemunho, começavam então a buscar conhecer a Cristo e entregar para Ele a sua vida. E o que eu vejo de tudo isso, irmãos? Eu vejo que muitas vezes a nossa vida, o nosso testemunho de vida, ela fala aos descrentes, ela fala aos incrédulos. A mensagem de Deus, ela não está escrita somente na Bíblia, ela está escrita em nós, como letras do Espírito, escrito em nossos corações. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, cartas vivas enviadas ao mundo. Então, quando aquelas pessoas morriam ali por amor a Jesus, ali estava uma carta viva de Cristo, dizendo que somente Jesus salva da morte eterna. Isso estava escrito neles, pelo seu testemunho de vida. Todos nós que estamos aqui, estamos dando todos os dias um testemunho de vida ao mundo e ao nosso Deus, pela maneira como nós vivemos a nossa fé. Então, qual é a história que Deus está escrevendo nesse mundo através da sua vida? Qual é a história que Deus está escrevendo nesse mundo através da minha vida?
Todos nós estamos tendo a oportunidade de escrever uma história com o Senhor, com base na maneira como nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus nesse tempo. Então eu quero deixar aqui esse complemento à palavra da Carol, apenas procurando mostrar que verdadeiramente nós não devemos julgar uns aos outros com base em questões puramente humanas, tradições e costumes humanos, né? E também procurando mostrar que dentro de tudo que foi dito, apenas o sábado não está incluído nisso, porque o sábado é uma questão doutrinária. Infelizmente, quem acredita que o sábado precisa ser guardado para ser salvo, essa pessoa está idolatrando o sábado. Para nós, todos os dias são dias de culto ao Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, podemos adorar e cultuar a Deus em todos os dias, e não apenas um dia deve ser santo. Todos os dias são santos e devem ser guardados